Era 2009, madrugada de 14 de julho, quando a cidade de Itabira, Minas Gerais, dormia debaixo de um frio cortante e de uma garoa fina que batia nos telhados como se estivesse chorando junto com quem sofria lá dentro do Hospital Municipal Nossa Senhora da Esperança. Eram 3h17 da manhã e o vento atravessava as frestas das janelas antigas, trazendo aquele cheiro úmido de chuva misturado ao álcool forte do corredor. Foi exatamente nessa hora que tudo aconteceu. A hora em que o milagre decidiu chegar. Na ala pediátrica, as luzes fracas piscavam como velas prestes a apagar, e o silêncio profundo só era quebrado pelos bips espaçados das máquinas que monitoravam a vida da criança de 8 anos que lutava para continuar respirando. Os médicos já tinham feito tudo o que a medicina permitia. A equipe, cansada, murmurava que era questão de tempo. Tempo de quê? De despedida. Tempo de adeus. Mas para aquela mãe, joelhos no chão gelado, esse não seria o fim. Ela permanecia ali com as mãos apertando uma foto do filho ainda saudável, e seus olhos, vermelhos de tanto chorar, miravam o teto como quem conversa direto com o céu. Aquela mulher não tinha estudo, não tinha recursos, não tinha explicações, mas tinha algo que nenhum equipamento do hospital tinha: uma fé tão grande que parecia empurrar o ar, aquecer o corredor e desafiar a própria lógica. E foi nesse instante, nesse pedaço específico de madrugada, com chuva, vento, lâmpadas falhando e esperança quase morta, que o impossível começou a se mover. Antes mesmo que qualquer um percebesse, algo mudou no ar. Algo que ninguém conseguiria explicar depois. Algo que nasceria justamente naquela noite. Uma cura que não caberia em relatórios, mas caberia eternamente no coração daquela mãe. O Hospital Municipal Nossa Senhora da Esperança era velho. Os corredores tinham rachaduras nas paredes e o piso rangia sob cada passo, como se o próprio prédio já estivesse cansado de tanta dor que viu ao longo dos anos. Era o tipo de hospital onde falta tudo, onde a pintura descasca, onde as lâmpadas queimam com frequência e onde os médicos fazem milagres com o pouco que têm. Mas naquela noite, seria Deus quem andaria por ali, silencioso, invisível, mas presente. O menino, Lucas, tinha sido internado 3 dias antes, depois de uma infecção agressiva que se espalhou pelo corpo rápido demais. Os médicos tentaram antibióticos, tentaram estabilizar a respiração, tentaram todo o protocolo possível. Nada respondia. Era como se uma sombra pesada tivesse deitado sobre o corpo da criança. O que restava? Esperar. E para os médicos, esperar significava contar as horas para o inevitável. Mas para a mãe, esperar significava outra coisa. Lutar com oração, palavra por palavra, lágrima por lágrima. A mãe, Dona Marlene, não tinha diploma, não sabia ler direito, mas sabia falar com Deus como quem fala com um pai. Ela não rezava bonito, não usava palavras difíceis, mas sua voz tremia de verdade, de entrega, de desespero misturado com confiança. Ela acreditava naquilo que ninguém mais acreditava ali dentro. E essa fé não era teórica, era viva, era quente, era insistente. A introdução dessa história não é sobre um milagre qualquer. É sobre uma mulher simples, em um hospital esquecido, numa cidade pequena, numa madrugada fria, lutando contra um diagnóstico fechado. Esta não é só uma história de cura. É uma história de coragem espiritual, daquela força que nasce quando todos os outros recursos acabam. E foi esse tipo de força, humilde, sofrida, teimosa, que abriu espaço para o extraordinário acontecer.
A chuva fina continuava caindo lá fora, quando o relógio do corredor marcou 3h28 da manhã. O hospital parecia ainda mais silencioso que antes, como se tivesse prendido a respiração junto com quem estava ali lutando pela própria. A luz fraca do poste da rua entrava pelas janelas altas, e seu brilho amarelado se misturava com o azul pálido dos monitores ligados. O corredor estava gelado. O tipo de frio que entra pela roupa, pela pele e chega na alma. E foi nesse ambiente de sombra e incerteza que o primeiro sinal estranho começou a aparecer. Não um som, mas uma sensação, como se algo invisível estivesse preparando o terreno para acontecer. Dentro do quarto, Lucas permanecia imóvel, o peito subindo e descendo muito devagar, preso ao ritmo de uma máquina que tentava empurrar ar para dentro dele. Os fios e tubos pareciam maiores do que a própria criança. O rosto dele estava pálido, quase da cor do travesseiro, e as mãos pequenas, que antes seguravam carrinhos e bolas de gude, agora pareciam sem força até para fechar os dedos. A enfermeira de plantão entrava apenas para conferir os números no monitor e, a cada nova verificação, suspirava fundo, porque nada mudava. Era como olhar para um ponteiro parado. A vida não avançava, mas também não desistia. No canto do quarto, perto da porta, Dona Marlene permanecia em pé, encostada na parede, com as mãos juntas e o terço enrolado nos dedos. Ela não piscava muito, como se temesse que qualquer piscar fosse o suficiente para perder o filho de vista. Os olhos dela estavam inchados, mas não vazios. Havia ali uma batalha silenciosa acontecendo. Não se via, mas se sentia. Era como se cada oração que ela fazia atravessasse a parede do hospital, subisse acima da chuva, acima das nuvens, e batesse na porta do céu, exigindo resposta. E essa insistência parecia mexer com o ambiente, como uma presença que se recusava a aceitar o pior. O médico plantonista, Dr. Henrique, entrou no quarto com passos lentos, segurando uma prancheta contra o peito. Ele era experiente, acostumado a noites difíceis, mas havia algo naquele caso que o deixava desconfortável. A medicina já não tinha mais nada para oferecer, e isso sempre doía. Ele observou Lucas com o olhar pesado de quem já viu o impossível não acontecer vezes demais. Aproximou-se da mãe e disse com a voz baixa, quase num sussurro: "A senhora precisa ser forte. O estado dele é muito delicado." Mas ela não respondeu. Continuou com os olhos fechados e os dedos apertando o terço, como se não tivesse escutado, ou como se ouvir aquilo fosse inaceitável. E naquele instante, o médico sentiu algo estranho. Não sabia se era culpa, tristeza ou algo mais profundo. Uma sensação de que não estava sozinho no quarto, embora não houvesse mais ninguém ali. Quando ele saiu, o ar pareceu ficar ainda mais pesado. As máquinas continuavam apitando devagar, ritmadas, marcando uma vida que estava por um fio. A chuva lá fora engrossou, batendo na janela com mais força, e o vento fez o prédio ranger como se estivesse reclamando. Foi nesse momento que Dona Marlene se aproximou da cama do filho. Cada passo era lento, como se estivesse caminhando contra uma tempestade invisível. Ela colocou a mão sobre a cabeça dele e sentiu a pele gelada demais. A frieza do corpo da criança parecia atravessar a sua mão, o braço, o peito, como se tentasse roubar sua esperança. Mas ela respirou fundo e murmurou algo simples, porém tão carregado de fé que parecia vibrar no ar: "Filho, eu tô aqui. Deus tá aqui." Logo em seguida, ela se ajoelhou ao lado da cama. O chão era gelado, duro, desconfortável, mas nada disso importava. Ela não orava bonito. Suas palavras eram simples, quebradas
cheias de soluços, mas eram reais. Cada palavra parecia nascer de uma dor profunda e de uma fé maior ainda. Ela pediu, suplicou, conversou com Deus, como quem conversa com alguém que realmente escuta, realmente age, realmente se importa. E enquanto ela orava, algo começou a mudar. Não nos monitores, não nos números, mas no ar. O quarto, antes tão frio, parecia agora ter uma espécie de brisa leve, quase quente, que tocava a pele e deixava os pelos do braço arrepiados. Por volta de 3h41 da manhã, enquanto ela continuava orando, os aparelhos emitiram 2 bips mais fortes que os anteriores. Nada significativo ainda, nada que apontasse melhora médica. Mas foi o suficiente para a mãe abrir os olhos e olhar para o monitor. A enfermeira entrou no quarto assustada com o som e, ao ver os números oscilando de maneira diferente, aproximou-se do equipamento e franziu a testa, sem entender o que estava vendo. Não era uma melhora clara, mas também não era o pior. Era como se algo estivesse empurrando a vida para dentro do menino, ainda que de forma tímida, quase imperceptível. O que ninguém sabia era que o verdadeiro movimento do milagre estava apenas começando. E naquele instante, pequeno, silencioso, quase invisível, o destino daquela criança mudou para sempre. A madrugada ainda não havia terminado, mas a batalha espiritual que se desenrolava ali dentro já tinha dado seu primeiro sinal de que não seria uma derrota. A madrugada avançava devagar, e o relógio digital na parede marcava 3h57 da manhã, quando um clima estranho, quase indescritível, começou a tomar conta da ala pediátrica. Era como se o hospital inteiro tivesse sido envolvido por um silêncio mais profundo do que o normal. Daqueles que fazem até o som do próprio coração parecer alto demais. A chuva lá fora havia parado, mas o ar ainda carregava o cheiro de terra molhada, misturado ao aroma de remédio forte. Era um ambiente que sugeria tranquilidade, mas, por dentro, trazia uma tensão que ninguém conseguia ignorar. Algo estava se movendo ali dentro, mesmo que ninguém soubesse nomear. A enfermeira Patrícia, que já trabalhava há 10 anos naquele hospital, entrou no quarto novamente para verificar o estado de Lucas. Ela não era do tipo que se impressionava com qualquer coisa. Já tinha visto casos graves, recuperações surpreendentes e perdas inevitáveis. Mas, ao entrar no quarto, sentiu algo diferente. Não no menino, mas no ambiente. O ar parecia mais quente, mais vivo, como se houvesse alguém ali além dela e da mãe. Patrícia respirou fundo e observou o monitor ao lado da cama. Os números continuavam instáveis, mas havia pequenas elevações na saturação, pequenas variações que não faziam sentido algum. Nada ali era suficiente para chamar de melhora, mas também não parecia o ritmo de quem estava à beira do fim. Dona Marlene permanecia ao lado do filho, com a mão sobre o peito dele, como se quisesse emprestar a própria força. Seus olhos estavam semicerrados, ainda molhados das lágrimas que tinham escorrido minutos antes. Ela não parava de sussurrar palavras baixas, pedindo proteção, pedindo misericórdia, pedindo uma chance. Não era um pedido arrogante, era um pedido humilde, mas insistente. Ela não falava com medo, ela falava com convicção. E essa convicção parecia pulsar no ar, como se cada frase fosse empurrada para os cantos do quarto e voltasse para o menino como uma espécie de energia. Por volta das 4h06, a luz do quarto piscou rapidamente. 1, 2, 3 vezes, como se alguém tivesse mexido no interruptor, embora ninguém tivesse passado perto dele. A enfermeira levantou o olhar na hora
tentando entender se havia alguma falha elétrica no prédio. Mas não havia barulho de curto, não havia oscilação nos outros equipamentos. Somente a lâmpada do quarto de Lucas parecia inquieta. Dona Marlene não se assustou. Ela até fechou os olhos e apertou o terço contra o peito, como se reconhecesse o movimento, como se já esperasse que algo assim acontecesse. A partir desse momento, a máquina ao lado da cama começou a emitir sinais diferentes. A respiração assistida, que antes era extremamente fraca, começou a registrar movimentos um pouco mais firmes. Nada milagroso ainda, nada que um médico assinaria como recuperação, mas algo que contrariava completamente a pior expectativa da última hora. Patrícia se aproximou do monitor, inclinou o rosto e franziu a testa. Não fazia sentido. Os números não estavam estáveis, mas também não estavam despencando. Era como se uma guerra invisível estivesse acontecendo dentro do corpo daquela criança. Um lado puxando para a vida, o outro tentando levar para a morte. Foi então que, sem aviso, o quarto inteiro pareceu mudar de temperatura. Não era calor comum. Não era calor de aparelho. Era uma sensação profunda, quente, quase acolhedora, que começava no peito e se espalhava pelos braços. Patrícia sentiu primeiro, recuando um passo. Depois, Dona Marlene abriu os olhos devagar, como se reconhecesse aquilo imediatamente. Era como estar perto de uma fogueira invisível, uma presença que não se via com os olhos, mas se percebia com o corpo inteiro. Às 4h13, Lucas mexeu um dedo. Um movimento mínimo, fraco, quase imperceptível, mas real. Patrícia levou a mão à boca, surpresa. Não era espasmo. Não era reflexo automático. Era movimento voluntário. Era a vida tentando aparecer. Dona Marlene enxugou as lágrimas, mas não chorou. Seu semblante não era mais de desespero, era de certeza. Ela segurou a mão do filho e murmurou: Eu sabia que Deus não ia deixar meu menino partir. Ninguém ali tinha explicação. Nenhum médico teria teoria. Nenhuma máquina registraria aquilo como motivo para a esperança. Mas naquele instante, o impossível deu seu primeiro passo concreto. E o hospital, antes sombrio, parecia carregar agora um brilho quase invisível, como se algo sagrado tivesse acabado de entrar. O relógio marcava 4h25 da manhã quando o hospital começou a acordar devagar. O barulho distante de um carrinho de metal rodando no corredor, o som abafado de um telefone tocando na recepção, passos apressados dos profissionais que chegavam para o plantão seguinte. Tudo parecia comum, mas no quarto 207 nada estava comum. O ar ainda carregava aquela sensação estranha, como se uma presença invisível permanecesse ali, observando cada detalhe. Dona Marlene continuava ajoelhada ao lado da cama, mas agora sua oração já não era implorada, era agradecida. Ela não tinha visto o milagre completo ainda, mas tinha sentido o primeiro sinal, e para ela, aquilo era mais do que suficiente para manter a fé firme. A enfermeira Patrícia, ainda confusa com o que tinha testemunhado, saiu rapidamente para chamar o médico. Ela não sabia o que dizer, porque não havia explicação científica para aquilo. Enquanto caminhava, repetia mentalmente os dados que tinha visto no monitor, tentando entender se tinha cometido algum erro, se algum equipamento tinha falhado. Mas quanto mais pensava, mais percebia que não havia falha. Havia mudança. Mudança real. Mudança impossível. Ao encontrar o Dr. Henrique, ela apenas disse: "O menino." Ele mexeu o dedo. Ele não acreditou no início, mas o olhar dela mostrava que aquilo não era imaginação, e sim algo que precisava ser visto imediatamente. Quando o médico entrou no quarto,
esperava encontrar a mesma cena de antes. Uma criança imóvel, máquinas frias, números repetitivos. Mas ao se aproximar, percebeu algo que o fez parar por um segundo. O peito de Lucas subia e descia com mais firmeza, como se o corpo dele estivesse reagindo por conta própria. O médico colocou as mãos nos bolsos do jaleco, respirou fundo e olhou para o monitor. Os números ainda eram instáveis, mas exibiam padrões diferentes. Havia ali sinais de luta, sinais de vida. Ele se virou para a Patrícia e disse, quase sem querer acreditar nas próprias palavras: Isso é incomum. Enquanto isso, Dona Marlene continuava segurando a mão do filho. Ela sentia a pele dele mais quente do que minutos antes, como se algo estivesse devolvendo cor e força ao corpo, que antes parecia pálido como papel. Ela inclinou a cabeça, aproximou os lábios do ouvido dele e disse baixinho: Mamãe tá aqui, meu amor. Continua, Deus tá contigo. Era como se a simples presença dela fosse parte essencial daquele despertar lento, como se sua fé estivesse costurando vida onde os remédios não alcançavam. Às 4h33, aconteceu outro movimento. Primeiro sutil, o polegar dele contraiu. Depois, algo mais claro. A mão, antes completamente relaxada, tentou fechar os dedos. Patrícia levou a mão ao peito, surpresa. O médico se aproximou mais, abaixou a cabeça e observou com atenção. Lucas, se você consegue me ouvir, aperta minha mão. Ele pediu, estendendo os dedos até o menino. E por um segundo, curto, frágil, mas completamente visível, Lucas apertou. Fraco, como quem acorda depois de um longo tempo no escuro. Mas apertou. O quarto pareceu encher de uma energia nova. Patrícia olhou para o médico com um misto de medo e maravilha. Isso não é possível. Não assim. Não desse jeito, sussurrou. O doutor Henrique não respondeu. Ele apenas recuou um passo, olhando ao redor como se buscasse alguma explicação escondida nas paredes. Mas não havia lógica, não havia ciência que sustentasse aquilo. O menino estava voltando. E estava voltando de um jeito que nenhuma máquina, nenhum remédio, nenhum protocolo conseguia justificar. A mãe, porém, não se surpreendeu. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas de alegria. Eu sabia. Eu senti ele aqui. Eu senti. Ela repetia baixinho, quase como uma canção. Para ela, o impossível sempre foi apenas o começo do que Deus podia fazer. E agora, diante de seus olhos, aquele quarto antes frio começava a se transformar no cenário de um milagre em pleno andamento. A madrugada já caminhava para o amanhecer, mas naquela pequena sala, o sol parecia querer nascer mais cedo. O impossível tinha respirado, e respiraria ainda mais, porque o milagre estava longe de terminar. O relógio marcava 5h02 da manhã, quando os primeiros tons alaranjados do amanhecer começaram a atravessar as janelas estreitas da ala pediátrica. Do lado de fora, a chuva tinha dado lugar a um céu pesado, mas claro o suficiente para anunciar que a noite finalmente estava chegando ao fim. Do lado de dentro, porém, a sensação era de que o dia já havia nascido há muito tempo, desde o instante em que Lucas apertou a mão do médico. A atmosfera do quarto estava diferente, quase leve, mesmo que ainda carregasse aquele mistério que ninguém conseguia explicar. Dr. Henrique, ainda tentando processar o que acontecia, decidiu fazer novos testes manuais. Ele acendeu a lanterninha e aproximou da pupila de Lucas. Para sua surpresa e incredulidade, a pupila reagiu imediatamente, como se o menino estivesse emergindo lentamente de um sono profundo demais. O médico se afastou com um suspiro pesado, passando a mão pelos cabelos, completamente perdido entre a razão
e o impossível. Era como se tudo que ele havia aprendido durante anos estivesse sendo rasgado diante dos seus olhos. Patrícia, em silêncio, observava cada detalhe, sem ousar piscar, sem querer perder nada daquele momento histórico. Às 5h11, outra mudança aconteceu. A respiração, antes fraca e guiada quase inteiramente pelos aparelhos, começou a assumir um ritmo mais firme, mais natural. Não era perfeita, mas era voluntária. E isso, para qualquer profissional de saúde, significava um reencontro com a vida. A máquina registrava os movimentos, mas era o corpo de Lucas que estava comandando agora. O milagre não estava mais em pequenos sinais isolados. Ele estava se desenhando por inteiro, diante de todos. Dona Marlene, com as mãos trêmulas, aproximou o rosto do filho. Ela tocou a testa dele e percebeu o calor. Um calor que não existia horas antes. Era a prova de que algo extraordinário tinha atravessado aquele quarto durante a madrugada. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de reconhecimento, de certeza absoluta. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Repetia, com a voz falhando de emoção. Ela não tinha visto luzes do céu, não tinha ouvido vozes, não tinha presenciado fenômenos cinematográficos, mas tinha sentido a presença. E para ela, isso era mais do que suficiente. Às 5h19, algo mais profundo aconteceu. Lucas abriu os olhos, lentamente, como quem tem medo da claridade depois de muito tempo apagado. Mas abriu. O movimento foi pequeno, quase suave demais para quem esperava algo grandioso. Mas foi real e foi suficiente para fazer Patrícia derramar lágrimas silenciosas, enquanto o médico cobria a boca com a mão, completamente sem palavras. Não havia explicação médica, não havia antecedente clínico, não havia estatística que sustentasse aquilo. Era simplesmente impossível. O menino piscou algumas vezes, virou o rosto devagar e encontrou a mãe. Ela segurou o rosto dele entre as mãos, sem acreditar que aquele olhar, o olhar que ela tanto implorou para ver de novo, estava ali, vivo, quente e cheio de presença. Mamãe, ele murmurou, quase inaudível. E naquele instante, tudo parou. O mundo parou. A lógica parou. O hospital inteiro poderia ter desmoronado e ninguém notaria, porque ali, naquele sussurro fraco, estava o milagre completo. O sol finalmente atravessou a janela com força, iluminando o quarto com um brilho dourado que parecia escolhido a dedo. Nada ali parecia coincidência. Nada parecia comum. E enquanto aquele novo dia nascia, todos ali entenderam que tinham testemunhado algo que jamais seria esquecido. Algo que não cabia em relatórios médicos, nem em protocolos, nem em estatísticas. Era uma cura que vinha de um lugar que nenhum deles podia explicar, mas que todos, sem exceção, sentiram. E assim, naquele amanhecer silencioso, o impossível não só viveu, ele nasceu de novo. O corredor silencioso daquele hospital nunca mais foi o mesmo depois daquela madrugada. Enfermeiros novos ouviam a história como lenda, médicos veteranos ainda repetiam os detalhes com a voz baixa, como quem fala de algo que ultrapassa a ciência. E Dona Helena, essa jamais esqueceu o som do coração do filho, voltando a bater com força, como se tivesse sido chamado de volta por uma força maior. A família inteira passou anos tentando explicar o que aconteceu, mas com o tempo entenderam que não existiam palavras suficientes para traduzir um milagre, apenas gratidão. O menino cresceu, ouvindo fragmentos daquela noite, cada tio contando uma versão, cada enfermeira lembrando um pedaço. Mas a verdade completa só ele e a mãe
pareciam sentir de verdade, como uma cicatriz invisível que não doía, mas guiava. Ele sempre dizia que aquela segunda chance não era só dele, era um presente dado para ser usado. E assim, decidiu caminhar. O desejo de viver virou propósito, e o propósito virou missão. Não por obrigação, não por peso espiritual, mas porque dentro dele havia a certeza silenciosa de que estava vivo por algo maior do que si mesmo. Anos depois, já adulto, voltava ao mesmo hospital, agora vestindo jaleco, atendendo outras crianças, encostando a mão firme no ombro de mães desesperadas, exatamente como a sua um dia esteve. E sempre repetia, num tom suave que parecia carregar a memória daquela madrugada: enquanto há fé, há caminho. Porque ele sabia melhor do que qualquer um naquele prédio, que algumas vidas não são apenas salvas, são devolvidas. E quando isso acontece, cada passo vira testemunho, cada respiração vira promessa cumprida, cada cura vira lembrança viva de que o impossível existe.